Recebo com muito carinho aqui a doutora Juliane Lotufo, ginecologista, que todos os meses participa conosco. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Prazer Tati. tê-la aqui mais uma vez. Igualmente. Muito bom estar aqui e fiquei muito contente com o que eu escutei entre você Obrigada, e o padre. E uma coisa boa para falar, que é informação mesmo, educação. Nós tivemos uma palestra aqui um tempo atrás sobre climatério e menopausa. Foi. E essa palestra chegou em Goiânia. E em Goiânia eu recebi 2 pacientes que estavam há muitos anos com problemas, tinham uma qualidade de vida muito ruim e ao ouvir a nossa conversa, elas se interessaram, marcaram uma consulta e hoje estão bem porque tiveram um tratamento correto e foi através daqui. Olha que coisa boa, doutora. Então a coisa muito bom cresce ajudar, mesmo, né? é muito bom ajudar. E a gente fica muito feliz, né, desse compromisso que não só o nosso programa, mas a emissora tem, responsabilidade com o que é passado, né, a seriedade com o que é passado, a ética com que a gente busca e leva as informações para vocês, para de fato pensar mesmo em ajudar, em oferecer algo bom, que vai mudar a sua vida, que vai melhorar a sua vida. E quando a gente fala em saúde da mulher, hoje muitas pessoas de fato, né, doutora, às vezes convivem anos com algum problema e há tratamento, há solução. Há solução, né? E melhora em tudo, né? E foi muito bom porque eu me senti muito recompensada, né, por poder ajudá-las através de uma informação na televisão de um assunto que é polêmico, climatério e menopausa, onde muitas mulheres sofrem bastante. E a gente fica feliz em poder levar, né, intermediar a informação então, que dos aqui nossos continue especialistas. crescendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora, você sabe que muitas pessoas têm falado também, muitas dúvidas estão surgindo em relação a implantes hormonais. Reposição hormonal, inclusive pensando na questão da estética. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora? É muito comum também as dúvidas em consultório? Comum. Inclusive agora, no mês de setembro, nós vamos promover um workshop aqui em Campinas só para mulheres, né? E o tema vai ser esse, porque as dúvidas são muito comuns. E porque está tendo também uma confusão entre tratamento e estética. Então, os implantes hormonais são muito bons. Eles por consequência, no que eles fazem, eles ajudam a estética, mas a indicação deles é médica. Pensando em saúde, né? É pensando em saúde e como existem muitas doenças também ligadas a problemas hormonais, os implantes, o que eles têm de bom em relação... Quais são esses implantes? De que forma eles acontecem, Eles doutora? acontecem por implantes subcutâneos, né? Existe um implante que a gente coloca no braço, existe alguns que a gente coloca no bumbum, existem implantes intrauterinos. E qual é a diferença desses implantes em relação às medicações via orais? Porque tudo que a gente toma por boca tem a passagem direta pelo fígado. E os implantes, como eles são subcutâneos, eles têm eles não têm essa primeira passagem hepática, essa primeira passagem pelo fígado, e com isso tem menos efeitos colaterais. E o tempo e a eficácia, por exemplo, tem implantes que duram 1 ano, a pessoa não precisa ficar trocando, tem implantes que duram 6 meses, tem implantes que duram 3 anos e tem implantes até de 5 anos. Então, por exemplo, mulheres que têm cólicas menstrual intensa, enxaquecas hormonais, tensão pré-menstrual, doenças como miomas, endometriose, então tudo tem indicação. Agora, não existe assim um protocolo igual para todo mundo. Então, o que a gente faz? A gente vê a mulher, então varia de acordo com a idade, de acordo com o peso dela, de acordo com o problema que ela tem. Então, assim, não existe um padrão. Você vai usar tal implante. Não. É feita uma avaliação individual. Os exames também. Então, a gente dosa os hormônios, fazemos ecografias. E é impressionante como a gente tem melhoras, principalmente até na parte hormonal em relação ao prazer, na relação sexual. Isso é uma queixa frequente na mulher, no climatério, na menopausa e até na mulher jovem, devido a esse dia a dia que a mulher de hoje leva, né? Muita Trabalha correria, muito fora, estresse, né, muita doutora? correria. Então, é uma queixa comum, né? A área da sexualidade da mulher tem sido muito atingida, levando-se em consideração as múltiplas funções dela, né? Doutora, e você comentou, né? É possível fazer pelo braço? Pelo braço, pelo é um bumbum? implante É uma injeção único. que é... Não, é um implante como se fosse um tubinho de silicone, né? E ele vai liberando diariamente microdoses. Por isso que os efeitos colaterais
são menores, entendeu? Então você Então, vai por exemplo, colocar esse aquele tubinho em alguma Isso. região do corpo, e aí, claro, vai depender muito de caso para caso e qual é a queixa, né? Inclusive, em alguns casos, adolescentes podem usar também, né? Essa foi a grande, que a gente tem muito medo de lidar com adolescente por causa de doses hormonais altas, até de outras coisas que a gente tinha muito medo pela idade. E não vemos esse problema com os implantes, entendeu? Então, tem sido utilizado, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, mas que está sendo muito comentada agora exatamente por causa dos benefícios com a estética. E como a mulher hoje olha muito para o seu corpo, então resolveu unir o útil ao agradável, né? Interessante. Quais são esses principais benefícios estéticos que acabam Olha, sendo ali, né? Uma consequência desse tratamento pensando em saúde, e aí a pessoa acaba percebendo essas mudanças, perda doutor? de peso, diminuição de celulite, aumento de massa muscular. Então, esses benefícios fazem com que a mulher procure. Agora, nós, como médicos, temos que ter o bom senso de olhar para aquela paciente, porque de repente, por exemplo, tem alguns implantes que podem dar acne, que pode dar oleosidade de pele. Então tem um certo efeito colateral, digamos assim. São Tá. poucos os efeitos colaterais. Mais frequente, dependendo do tipo de implante que a gente escolha, é a acne, um pouco de oleosidade de pele. E naquela mulher que não faz exercício físico, ela pode ter um pouco de aumento de peso, porque o implante aumenta a massa muscular. Então, a mulher que malha, que faz exercício físico, existe um tipo de implante direcionado para aquele tipo de pessoa, entendeu? Então, por exemplo, se é uma que não gosta de fazer exercício, eu não posso colocar aquele, senão ela vai aumentar de peso, entendeu? Mas assim, eu acho que o benefício maior foi com relação à endometriose, que é uma doença que tem atingido muito a fertilidade da mulher. Então, os implantes, existem os que param a mulher de menstruar e com isso param a doença, tratam a doença, diminui os miomas, entendeu? Eu acho que esse benefício foi grande. E as cólicas menstruais intensas nas mulheres que têm endometriose, elas sofrem muito com cólicas, os implantes têm sido um bom tratamento. Inclusive, nós já falamos aqui em outras oportunidades, né, sobre cólicas fortes, Sim, sim. intensas, a própria A endometriose, própria que é endometriose, algo que tem afetado muitas muito. mulheres E e a pode enxaqueca, causar a a infertilidade. infertilidade. E a enxaqueca, tem muitas mulheres que têm essa queixa constante de enxaqueca pré-menstrual. Então, existem determinados tipos de implantes que tratam essa enxaqueca. Uma outra coisa importante é que hoje, graças a Deus, com os exames, a gente consegue saber as mulheres que têm risco de trombose. Existem doenças hereditárias, existem aquelas pessoas que desenvolvem um problema vascular. Então, o que a gente vê? Que esses efeitos com o implante são menores de provocar esse tipo de problema, porque existem implantes sem estrógenos, né? Então, a gente tem preferido mais para aquela pessoa que tem um risco maior, para problemas tromboembólicos, a gente querer mais implantes que tenham a progesterona, né? Porque os implantes, existem os implantes de testosterona, que é o hormônio masculino, que tanto a mulher como o homem tem, implantes de estrogênio, que é do estradiol, e implantes de progesterona. E implantes anti-androgênios, que são aqueles que são anti-estrógenos e anti-progesterona. Então, esses implantes estão sendo usados, inclusive na menopausa, por quê? Porque diminui o desgaste de osso, então diminui a chance da mulher desenvolver uma osteoporose, né? E com menos efeitos colaterais e com menos risco de problemas vasculares e de trombose. Que curioso. Você falou, inclusive, que não tem restrição em relação à faixa etária, né? Que tanto os adolescentes quanto o pessoalzinho da melhor É, idade é. pode recorrer a esses implantes, caso seja aí uma recomendação médica. Mas, por exemplo, doutora, uma adolescente que passe por esse procedimento, faça esse implante de hormônios, isso depois, lá na frente, pode comprometer, pode dificultar uma gestação, pode ser mais difícil para ela conseguir ter um filho, ou não tem nada a ver, não tem relação? Até que a gente tem tido grandes progressos nisso, porque como a mulher hoje é mais ansiosa, a própria adolescente é mais ansiosa,
o perfil da mulher que tem endometriose está relacionado a isso. Então, como os implantes, elas ou diminuem a menstruação ou elas não menstruam, diminui a chance delas desenvolverem uma endometriose, que é uma doença que vai dar dificuldade para elas engravidarem. Entendi. Então, qualquer um desses implantes que você comentou, essas opções, esses tipos de implantes, ou eles reduzem a menstruação ou eles interrompem Ou o eles ciclo. interrompem a menstruação. Interromper o ciclo, na verdade, não vai causar um problema para a mulher. Exatamente. Pelo Por isso contrário, vai tem a prevenir a indicação. endometriose. Vai prevenir a endometriose. E os implantes da menopausa também vão ter bastante benefício, porque dependendo da indicação, a gente não vai aumentar a taxa de câncer de mama. Então, tudo depende daquela mulher, o que ela necessita e quais são os riscos que pode provocar para ela. A gente tem que saber fazer essa indicação. Mas eu tenho usado bastante implantes, eu tenho uma experiência boa e a hora que a gente conversa com as pacientes, porque a hora que a gente faz um tratamento desse, você tem que ter retornos frequentes para até saber se a pessoa está se adaptando ou não. E as referências são muito boas, entendeu? Em termos de melhora. A maioria dos casos que vocês orientam esse implante são em quais circunstâncias, doutora? Em quais situações que a pessoa se encontra e o implante hormonal acaba sendo uma alternativa para tratamento? Normalmente, em mulheres que têm esses problemas que mexem com a qualidade de vida delas, né? Cólica forte, falta de libido. E, por consequência, eles também funcionam como anticoncepcionais, né? Então, dependendo da escolha, mas vai ter esse benefício também. Mas enxaqueca, mas o que eu tenho usado bastante é na menopausa, pela deficiência da libido e dos problemas de pele seca, atrofia, problemas de enxaqueca, que na menopausa é comum. A pessoa estando melhor, elas também não têm depressão, porque a menopausa leva algumas pacientes ao estado depressivo. E a hora que você melhora a qualidade de vida dessas pessoas, melhora tudo, né? Então, tem uma larga experiência na menopausa. E os tratamentos, você falou, é muito individual. Pode variar de 6 meses a um ano. Porque, por exemplo, uma mulher que tem 60 quilos, o tipo de implante que ela vai usar é diferente de uma mulher que tem 80 quilos, entendeu? Entendi. Na verdade, esse implante, então, é colocado esse tubinho de silicone e aos aqui poucos... no braço e no glúteo. Né? Existe, e aí ele vai liberando esses esses hormônios. Ele vai liberando e quando dá a época sanguínea. de trocar, a gente retira. Né? Então, por exemplo, do braço são 3 anos. É uma microcirurgia, doutora? Então, um furinho pequeno, furinho a gente minúsculo. Faz no consultório mesmo, com anestesia local. Fica só uma marquinha. É um procedimento simples, não precisa ser a nível hospitalar. Que bacana, muitas pessoas estavam perguntando, pedindo para a gente abordar, e de fato hoje, né, muito tem se falado sobre isso, né, tem se divulgado, porque então as atrizes têm usado bastante, né, e eu acho que algumas daí celebridades com pessoas públicas falando, então isso começou as pessoas terem uma curiosidade e é saber, bom, se teve benefícios para elas, então vai poder dar benefícios para mim. E aí gera curiosidade, Gera curiosidade, aumentou a procura, né? E a gente tem que ter muito cuidado por causa das informações, porque às vezes o caso daquela pessoa não é o caso dessa outra, entendeu? Então, são vários tipos de implantes. São vários tipos. E aí, em cada situação, é recomendado. Isso, vários tipos de condutas também, né? Perfeito. Acho que vale a pena a gente reforçar também, né, doutora? Você comentou que esses implantes hormonais, eles acabam prevenindo a endometriose, que é um problema que a gente já falou aqui outras vezes, que tem afetado muitas mulheres, que causa, de fato, essa doença vários problemas, e acredito que o mais sério e irreversível é a questão da infertilidade. Né? Problemas intestinais também, né? A gente tem tido muitas cirurgias intestinais por causa da endometriose, né? Mulheres que têm que tirar pedaço do intestino mesmo por causa dessa doença. A endometriose, na verdade, é quando aquela camada, né, do nosso útero, do endométrio, que é aquela endométrio, a gente não elimina na menstruação. E aí aquela pele, aquela camada acaba indo para uma outra parte do nosso organismo, às vezes colando com outros órgãos, né? Ao invés da gente eliminar, esse tecido fica no nosso organismo.
E aí que tá o provoca problema. aderências, né? Principalmente porque o sangue menstrual que tem esses pedacinhos de endométrio, em vez de ele sair inteiro pela vagina, ele volta pela trompa e cai dentro do abdômen, né? Que é aí que tá o perigo. Que é aí que pode E, pegar infelizmente é mais comum do que a bexiga. gente imagina. Muito comum, né? E o que é mais triste é que o diagnóstico é difícil, porque às vezes um ultrassom comum não mostra, né? Então, às vezes a pessoa chega e já está com a doença avançada. Tá aí. Uma dica importante, um alerta importante. A gente agradece sempre, viu, doutor, o carinho que você tem com a nossa equipe, com o nosso público. Um ótimo início de semana para você. Fiquei muito feliz todos. com o que você compartilhou conosco no comecinho aqui do nosso bate-papo, das telespectadoras, né, de outros estados. De outros estados. E às vezes municípios tão longes aqui do estado de São Paulo, onde nós estamos. Sim. E a gente fica feliz em poder chegar, né, em todos os cantinhos desse Brasil, que é imenso. Imenso. E na área da saúde, né? Que é uma área que requer cada vez mais conhecimento. Né? Com certeza. E quando a gente conhece, a gente aprende a cuidar melhor do nosso corpo. Amém. Eu acho que esse é o segredo e esse é o nosso papel aqui no Mulher.com, fazer esses alertas para que as pessoas em casa possam cuidar melhor do corpo, que possam viver bem e viver com qualidade de vida. Contato da doutora Juliane Lotufo, a gente divulga qualquer informação, qualquer orientação, qualquer dúvida que você queira tirar, pode falar direto com ela. Doutora, uma ótima semana e a gente volta a se encontrar mês que vem, então, para falar mais, né, sobre saúde da mulher e ajudar esse pessoal que está em casa nos acompanhando. Estaremos aqui.